Fala galera, aqui é o professor Emanuel Moraes, seja muito bem-vindo ao nosso rolê. Hoje a gente vai resolver uma questão de função da ESA, tá? Uma questão de 2012, eu estava navegando na internet e vi um post com essa questão. E essa questão rememora uma situação complicada, né? E engraçada que eu passei. Eu fazia cursinho na época, me preparando para a escola de especialistas de aeronáutica, e aí o professor explicou uma questão semelhante a essa, né? Muda pouca coisa. E aí ele explicou uma vez, eu não entendi, duas, três, quatro. Aí eu fiquei com vergonha e falei que tinha entendido. Chegou em casa, eu fiquei reescrevendo o que ele me explicou na sala de aula, até que eu tive um estalo assim e entendi a questão, tá? Então eu costumo dizer o seguinte, que na sala de aula não existe pergunta boba. Às vezes tem um bobo que fica com vergonha e não pergunta. Então sempre pergunte aos seus professores, tá? Eles estão lá justamente para responder com o maior prazer. Então vamos lá ver qual é essa questão? Pessoal, essa é a questão da ESA de 2012, postada no Insta do Estratégia Militares. Beleza? Então a gente vai resolver essa questão aqui segundo o meu ponto de vista, a minha experiência já de alguns anos em sala de aula. Beleza? Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, compartilhar e interagir com o nosso canal. A gente precisa de engajamento para o canal crescer. Então, pessoal, a questão é essa aqui, ó. É a função, e aqui o domínio, o argumento da função está 2x mais 1. Então a gente é acostumado com a função f de x e não 2x mais 1. E a gente quer calcular f de 2. Então a gente vai desenvolver duas ideias básicas aí bem semelhantes para achar o valor conveniente de x que vai nos ajudar a resolver essa questão para achar f de 2. A primeira coisa aqui seria o seguinte, verificar que tudo que está dentro aí do parênteses 2x mais 1 é igual a 2, porque eu quero calcular f de 2. Então eu já tenho 1 circulado em vermelho. 1 mais 1 é 2, então o 2x tem que ser igual a 1. Justamente para que a gente tenha 1 mais 1 igual a 2. Então vamos lá? Então a gente vai ter o seguinte, ó, 2x igual a 1. Eu tenho uma possibilidade primeiro, ó, o 2 está multiplicando. Então eu vou isolar o x, ó. X vai ser igual a 1 dividido por 2. Eu troco o 2 multiplicando, mudando de membro, ele dividindo. Beleza? Ainda teria uma outra possibilidade aqui dentro desse contexto. Lembrar o seguinte, que quando eu multiplico dois números, sendo que um inverso do outro, dá 1. Ó. 2 vezes 1 meio igual a 1. Porque eu simplifico esse 2 com esse 2. Então, de toda sorte, x é igual a 1 meio. Beleza? Então vamos prosseguir. Vamos ver outra forma da gente pensar? Olha só, galera, aqui a gente vai meio que equacionar. Eu vou igualar, ó, f de 2x mais 1 igual a f de 2. Então a gente vai ter o seguinte, ó, 2x mais 1 igual a 2. 1 está somando, ele passa para o outro lado fazendo o quê? Subtraindo. Então eu vou ter 2x igual a 2 menos 1. Beleza? E aí a gente tem que 2x igual a 1 e, consequentemente, x igual a 1 meio. Muito semelhante ao que a gente fez ali naquela nossa primeira ideia. Agora, para concluir a questão, a gente vai substituir o valor conveniente de x que a gente encontrou, tá? Então, no lugar de x, eu vou colocar o quê? 1 meio, observando a lei de formação da função, que era f de 2x mais 1 igual a x ao quadrado mais 2x. Então, no lugar do x, eu vou colocar 1 meio. Então, eu coloco 1 meio aqui, coloco 1 meio aqui e coloco 1 meio aqui, ó. Aqui, ó, dentro do parêntese, aqui é uma multiplicação. Eu vou simplificar esse 2 com esse 2. Então a gente passa a ter o seguinte, ó, f de 1 mais 1 vai ser igual a 1 meio ao quadrado. O que é 1 meio ao quadrado? É 1 meio vezes 1 meio. E aí, ó, eu elevo 1 ao quadrado, fica 1. Elevo 2, que é o denominador, ao quadrado, fica 4. E aqui eu vou multiplicar, ó, 2 vezes 1 meio. De novo aqui, ó, eu vou simplificar, ó, 2 com 2. Então vai ficar 1 quarto mais 1. O que a gente tem, ó? F de 2 vai ser igual a 1 quarto mais 1. Então vamos fazer aqui de maneira fácil essa soma de fração, criando frações equivalentes, ó. Vai ser 1 quarto mais 4 sobre 4. Vocês concordam que 4 sobre 4 é 1?
Então o nosso resultado final, como os denominadores estão idênticos aqui, vai ser 1 mais 4, 5 sobre 4. Beleza? Então essa foi a questão aí. Tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Interajam com o nosso canal, comentem. Se tiver dúvida, posta aí nos comentários. Tá? Quero deixar um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus.